Destravar para prosperar. Esse é o nosso assunto de hoje aqui. Eu vou te contar um segredo que você pode usar de forma simples e fácil no seu dia a dia para você realmente conseguir destravar o seu cérebro, fazendo com que o seu cérebro se conecte com coisas em torno da sua vida para que você comece a prosperar. Olha, de repente você acha que você fazendo isso vai ganhar na Mega Sena. Eu não duvido, porque eu acredito em tudo nesse mundo. Mas pode ser que não seja assim. Vai depender um pouquinho do seu esforço, vai depender um pouquinho, sim, de você continuar persistindo no seu sonho, para que você realmente consiga uma prosperidade. E prosperidade é leveza, prosperidade não é algo pesado. Se você está achando que você vai acessar a prosperidade se esforçando e trabalhando igual um condenado, eu sinto em te falar que talvez você tenha que remanejar alguns projetos. Trabalhar muito bem é muito melhor do que trabalhar muito pesado. Então, depende de estratégias certas, sim. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui, que eu sempre trago para as pessoas justamente a percepção do que trava a tua vida e que muitas das vezes essa percepção está no nosso inconsciente. São coisinhas que deixaram aí dentro quando você talvez era uma criança, um adolescente, registrou uma coisa e aquilo vira um mecanismo de defesa do seu cérebro, consequentemente, da sua vida, para que você não atinja os resultados que você pode atingir. Bem, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou Milton, trabalho com desenvolvimento humano, estudo neurociência, entre muitas outras coisas que já estudei também. E com esses conteúdos eu percebi que o segredo está dentro de nós. Tem uma outra frase muito legal que eu sempre falo para as pessoas: assim como é dentro, é fora. Essa é uma frase milenar de Hermes Trismegistus, que está no livro Cabailon. Assim como é dentro, é fora. Isso é exatamente o que eu trabalho. Assim como é aqui dentro, é fora na tua vida. Se aqui dentro destrava, a tua vida destrava. Se aqui dentro está em paz, aqui fora as coisas vão fluir em paz. Se aqui dentro está leve, aqui fora vai ser leve. Se aqui você está vivendo conflitos, remoendo problemas, o dia inteiro discutindo ou tendo pensamentos conturbados, eu sinto muito em te informar, mas aqui fora vai ser assim também. Então, muda aqui dentro, que aqui fora muda também. Bem, e como eu disse, nesse vídeo de hoje, eu vou te trazer pequenos segredos, pequenas atitudes que você pode começar a fazer, simples, super simples no seu dia a dia, para você começar a condicionar o seu cérebro de uma forma diferente. Condicionar o seu cérebro a algo que realmente seja positivo, algo que seja congruente com o que você quer. Você quer emagrecer, mas você não consegue. Você quer prosperar financeiramente, mas você não consegue. Você quer ter uma boa relação, às vezes com o teu marido, com a tua esposa, ou com teus filhos, ou com seus pais, ou com não sei, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque tem alguma coisinha aí dentro que causa essas travas. Então, tem também atitudes, como eu estou dizendo, que você pode colocar em prática na sua vida para que o teu cérebro comece a entender que essas travas não fazem muito sentido. E aí ele vai começar a desconstruir. Então, é o seguinte. Vamos ao segredo? O segredo é o seguinte. O nosso cérebro, ele utiliza essas artimanhas porque ele quer te proteger. Então, ele entende que é melhor você evitar algumas coisas, porque se você tiver aquilo, não vai ser legal. Um exemplo muito legal disso, que inclusive hoje, eu estava na Rádio Graúna, lá em Cornélio Procópio, e eu comentei justamente esse exemplo. Um exemplo de Pedrinho, claro que não é Pedrinho, mas um exemplo de uma pessoa que me procurou, e ele trabalhava numa grande empresa, ele queria muito crescer lá dentro daquela empresa, ele queria galgar cargos maiores, né, e, consequentemente, claro, prosperar na vida dele. E, de repente, ele entrou num cargo simples, pequeno, e começou a crescer, mas, de repente, ele foi convidado pelo superior dele, pelo chefe dele, a pegar um dos maiores cargos que tinha dentro da empresa. E super feliz, imagina, né? Era um sonho, era o objetivo dele. Só que a partir do convite, a partir do momento que ele começou a se ambientalizar na nova área de trabalho dele, ou seja, não tinha nem efetivamente já assumido o cargo, mas ele começou só a ter que frequentar aquela área onde ele ia trabalhar, ele começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir muito mal, começou a sentir ansiedade, começou a ter angústia, começou a sentir vários tipos de sentimentos que ele não entendia por que ele estava sentindo aquilo.
E aí, ele chegou ao ponto de pensar em se abdicar do cargo, em chegar para o chefe dele e falar assim, cara, não vou dar conta, por quê? Porque está muito pesado para mim. Está pesado frequentar esse ambiente, está pesado pensar na ideia que eu vou ter que fazer a gestão dessas pessoas. Então, tá complicado. E aí, nesse momento, ele me procurou. Ele falou, Milton, era meu sonho, eu queria tanto esse cargo, eu queria tanto trabalhar nessa função, e agora que eu atingi, está me dando um monte de coisa aqui, eu não estou conseguindo lidar com isso. O que eu faço? Falei, cara, você veio no lugar certo, vem comigo, vamos descobrir o que está aí dentro do seu inconsciente para você desbloquear isso. E aí, na nossa conversa, nós descobrimos que, ou melhor, ele lembrou, né? Ele lembrou, quando ele era criança, ele era muito pobre, e ele ganhou do vizinho, que tinha uma vida melhor, uma bicicleta. O amiguinho dele ganhou do pai dele uma bicicleta nova, e ele tinha uma bicicleta antiga, e aí ele pediu para o pai dele se ele podia dar a bicicleta antiga para o Pedrinho. E o pai dele autorizou, e aí o amiguinho dele chegou e deu a bicicleta. Meu, o Pedrinho não se cabia dentro dele de alegria, segundo ele me relata, de entusiasmo, imagina, sonho, porque ele não tinha a menor condição, a família dele não tinha a menor condição financeira de acessar uma bicicleta, de ter uma bicicleta, e de repente ele chega em casa com aquela bicicleta pulando de alegria. O problema foi quando o pai dele chegou do trabalho e viu aquela bicicleta, e o filho todo contente lá brincando com a bicicleta foi mostrar para o pai dele deu uma surra nele, deu uma surra enorme dele e mandou ele devolver a bicicleta. Mas pai, eu ganhei. Seu moleque mentiroso, para de mentir, pega essa bicicleta e vai devolver onde você roubou ela. Essa foi a frase do pai dele, que realmente não acreditou que Pedrinho tinha ganhado a bicicleta. Por mais que ele explicou que era do vizinho, enfim, não teve conversa. Ele foi lá, até porque apanhando, não deu nem muito que tentar argumentar com o pai dele, ele foi lá e devolveu a bicicleta para o vizinho, explicando toda a situação. O fechamento dessa história da bicicleta pode até, eu confesso a vocês que eu nem fiz questão de ir mais a fundo para saber se depois o pai do vizinho não foi lá conversar com o pai do Pedrinho, enfim. Mas isso não vem ao caso. O que realmente vem ao caso é o que o cérebro dele registrou. O cérebro dele registrou o seguinte, é um ganho, se eu ganhar, eu vou apanhar e eu vou sofrer. Então, o cérebro dele entende que eu não posso ganhar. E é o que aconteceu justamente quando ele ganhou a promoção. O cérebro dele entendeu o quê? Você vai apanhar, você vai sofrer de novo. Então o cérebro boicota esse ganho e fala assim, para com isso, vai devolver. Tanto que ele pensou em ir falar com o chefe para falar assim, eu não aceito a promoção. Por sorte, ele me procurou antes de devolver o cargo e conversamos e fizemos esse atendimento. Então ele entendeu e conseguiu reprogramar. Muitas pessoas nesse momento perguntam, Milton, mas e como eu faço essa reprogramação? Olha, tem algumas situações que sim, que precisa reprogramar, precisa dar uma nova informação para o cérebro, mas tem muitas situações em que o simples fato de você tomar consciência que você não está aceitando algo novo na tua vida em função de algo que aconteceu lá no passado, já faz com que o cérebro fala assim, opa, nós estamos com uma base aqui que não faz mais sentido, vamos pegar uma nova base. Qual que é a nova base? Olha, esse novo cargo pode ser bom para mim, eu estou disposto a sentir esse merecimento. Ele sentiu o merecimento da bicicleta lá atrás e não deu bom. Então, estar disposto a sentir um novo merecimento é estar disposto para a vida, para realmente ir fazer isso. E aí, deu certo. Então, agora que você entendeu como é que funciona o cérebro em relação a isso, olha como é simples você começar a se reprogramar o teu cérebro. É muito simples. E aí vem o segredo, aí vem a dica de ouro que você pode escutar hoje. Por que o cérebro bloqueou o Pedrinho de prosperar? Porque ele queria proteger. Então, presta bem atenção. Tudo aquilo que te incomoda é porque o teu cérebro está te protegendo. Ou seja, possivelmente o que te incomoda é o que vai te fazer prosperar. Possivelmente o que te incomoda é o que vai tirar você da zona de conforto que você está. Então, o que você tem que fazer? Começar a mostrar para o teu cérebro que você está disposto a viver um incômodo. Quando você faz isso, o teu cérebro começa a abrir uma nova conexão, ou como diz a neurociência, começa a abrir uma nova sinapse. É como se abrisse um novo caminho aqui dentro para acessar uma nova base, para acessar outras bases e falar assim,
será que esse negócio aí é bom mesmo? Será que esse negócio aí vai prestar mesmo? E é justamente isso que você quer de forma consciente, mas inconscientemente essa base quer te proteger, consequentemente ela acaba te ferrando. Então, como você faz para sair da zona de conforto? Faz tudo aquilo que te incomoda. Não, você não precisa ir fazer coisa ruim, não. Mas você precisa estar disposto a fazer coisas que normalmente você não faria. Como, por exemplo, se tomar uma Coca-Cola é tão saboroso assim, dá um jeito de cortar. Porque o teu cérebro está falando assim, ó, continua tomando isso aqui, que daí pelo menos a gente vai ficar aqui onde a gente sabe que está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, você não consegue emagrecer. Então, sair da zona de conforto é fazer aquilo que não é sempre gostoso, que não é sempre agradável. De repente, você adora tomar uma cervejinha, senta com os amigos um dia e não beba. Para mostrar para o teu cérebro, caramba, ele consegue fazer uma coisa diferente e não ser prejudicado com isso. Pronto. É evitar o açúcar, de repente, no café. É quando o despertador tocar, fala assim, eu vou levantar. Porque quando você fala assim, eu vou adiar mais um pouquinho, vou ficar mais 5 minutinhos, é o teu cérebro querendo manter você na zona de conforto. Então você tem que ter essa determinação interna, essa disciplina, esse querer, essa vontade de saber que aquela pequena coisinha, eu estou falando do açúcar, eu estou falando do relógio, do despertador, eu estou falando de coisinhas tão pequenininhas, só que é exatamente nessas pequenininhas que você começa a abrir novas sinapses. Então, quando você começa a abrir novas sinapses aqui, vai acontecer coisas grandes, o teu cérebro vai falar assim, eu já sei, pode mandar que eu dou conta. Ou seja, você vai estar realmente saindo da tua zona de conforto de verdade. Muitas pessoas, quando escutam e entendem isso, acham que isso é grandioso, que é mirabuloso. Não é. É pequenas atividades que você tem que fazer no seu dia a dia com disciplina, com determinação. Faça isso com frequência, que você vai ver o que vai acontecer aqui dentro. Você vai começar a ter novas ideias, você vai começar a ter novas percepções sobre coisas que antes você não tinha. Por quê? Porque você saiu da zona de conforto. É como se você vivesse dentro de um círculo e, de repente, você está fora desse círculo. Quando você está fora desse círculo, é mais fácil olhar para oportunidades, para negócios, para situações que vão realmente fazer você prosperar. Então, veja que o segredo não tem nada de segredo, mas é segredo para muitas pessoas porque elas não acreditam nisso. E elas acreditam assim, será que só fazer isso? Começa. Eu sou um exemplo vivo disso e eu falo isso justamente porque eu vivi e coloquei isso em prática. Aí você vai entender também por que muitos coachings trabalham com o famoso banho de gelo. Por que você já viu um monte de vídeo no YouTube que a pessoa tem que entrar lá dentro de um banho de gelo? Ou um barril cheio de gelo, coloca gelo na pessoa, água gelada. Por quê? Porque o teu cérebro quer ficar na zona de conforto e o calor é mais gostoso. Vai tomar um banho gelado. É exatamente isso. Tomar um banho gelado é falar assim, caramba, ele está conseguindo desconstruir a zona de conforto que nós tínhamos aqui, ele está conseguindo sair da zona de conforto. E aí você termina o banho, você se seca e você vai ver que você não morreu, você vai ver que está tudo bem, você vai ver que você conseguiu. A sensação de conseguir é muito maior, é muito mais forte do que qualquer sensação de, é muito frio, não, é ruim. Essa sensação pequenininha que você fica morrendo de medo é o teu cérebro tomando conta do seu inconsciente e do seu consciente, falando assim, vamos continuar com o nosso problema aqui, que é melhor. Mas quando você realmente está disposto a quebrar essa ideia, você vai conseguir fazer coisas que antes você não conseguia. Presta bem atenção e eu vou repetir essa frase para você. Você vai conseguir fazer coisas que antes você não conseguia. Por exemplo, tomar um banho gelado. Por exemplo, acordar na hora certa, realmente pular da cama quando o despertador toca. Por exemplo, cortar o açúcar. Por exemplo, eu não sei, você possivelmente tem muitas coisinhas pequenininhas aí que você sabe que você podia mudar, mas você acaba não mudando. Então, eu estou te dando alguns exemplos, você pode começar a cortar essas pequenas coisinhas. E o teu cérebro vai falar assim, caramba, ele está conseguindo fazer o que antes não conseguia. Lembra que eu falei para você que eu ia repetir essa frase? É aí que está a sacada. Porque você vai fazer coisas que não são pequenininhas, que são grandes, que antes você não conseguia, porque você ensinou o seu cérebro que você está cansado de ser quem você é. Você está cansado de ficar naquela zona de conforto, sem ter os resultados que conscientemente você sabe que você pode ter. E é isso, gente. Então, esse é o conteúdo de hoje que eu queria trazer para vocês, para que você realmente coloque isso em prática, desconstrua tudo aquilo que está fazendo você ficar na sua zona de conforto. Sai dela, porque fora dela você vai começar a sentir uma força que vai te ajudar a prosperar de verdade. Um outro
exemplo, antes de nós fecharmos a nossa live aqui, é justamente o exemplo que Pablo Marçal, enfim, muitos outros sempre falaram sobre isso, né? Seja o mais burro da tua mesa. E é uma verdade que condiz com tudo isso que eu estou te falando da zona de conforto. Quando você está sentando numa mesa onde você é o mais inteligente, onde você é o sábio, onde você se sente bem, você está na zona de conforto. Quando você está numa mesa onde todo mundo é mais inteligente que você faz assim, ó, aí você saiu da zona de conforto, aí o teu cérebro vai começar a trabalhar para falar assim, o que eu preciso fazer aqui para melhorar? É isso! Esse é mais um segredo para você realmente prosperar. Legal, gente? Esse é um conteúdo que eu quero trazer, que eu trouxe aqui para você. Espero que você tenha gostado e eu espero que você tenha uma vida leve, prosperando em todos os sentidos da vida. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima terça, onde eu estou aqui de novo. Ou com um atendimento, ou com um conteúdo. Até lá.